Bom dia a todos, queridos irmãos no Ideal Espírita, que brilhe a vossa luz. Essa fala de Jesus é muito forte. Quando nós olhamos para nós mesmos, será que nós enxergamos a nossa luz? Será que nós conseguimos passar a nossa luz aos nossos companheiros, aqueles que estão ao nosso lado, em qualquer ambiente? Onde é que está a nossa luz? Nós olhamos ao nosso redor e vemos atitudes impensadas, desgraças, ligamos a televisão, noticiário, tragédias. O tempo todo a gente vê sofrimento, né? A gente compartilha, não só com as nossas ações, mas as ações que vemos na mídia, a dor, o sofrimento e nada de luz. Onde é que está a nossa luz? Onde é que está a luz da humanidade? Né? E Jesus disse, eu vim não para destruir a lei, né? Quando ele foi questionado a esse respeito. E ele traz e ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. De que Jesus estava falando? Ele veio trazer a luz. Né? Ele veio numa época da humanidade em que as trevas eram dominantes. Se nós formos passear um pouco pela antropologia, né, pelos estudos das sociedades humanas, lá nos seus primórdios, nós vamos verificar que é muito simples. O homem da caverna, os nossos ancestrais primitivos, tinham hábitos rudes, tinham atitudes automáticas, decorrentes daqueles instintos primários, né? Matar para sobreviver, não se pensava, se fazia o tempo todo, se atuava, como a gente coloca, né? As ações não passavam por um momento de reflexão, do jeito que vinham os instintos, eles agiam. Assim como hoje, né? A gente vê que os usuários de droga, os drogaditos, né? As pessoas usuárias de droga ou álcool, as lícitas e não lícitas, têm atitudes que a gente diz, que horror, né? Por quê? Porque não passam por uma instância psíquica que a gente chama que é aquela censura, aquela que barra, aquilo que faz com que a gente faça uma reflexão em cima das ações. Então, no início da humanidade, no começo, a Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo, que trabalha com os conceitos de espíritas, né, dentro da doutrina espírita, à luz, os conceitos evangélicos, à luz da psicologia profunda, ela nos diz que, no começo da humanidade, né, em princípio, antes disso, o que existe? Nós que estamos no planeta Terra, o que a gente observa? Ontem teve no Ibilce um evento, onde, não sei se vocês ficaram sabendo, um evento astronômico, internacional, onde o pessoal está aí tentando se organizar, né, a nível mundial, porque se descobriu gelo na Lua. Né? Então, está se voltando às pesquisas para ver se tem água na Lua. Isso é alguma coisa nova, recente, né? E ontem estiveram reunidos lá no Ibilce pessoas interessadas em estudar esse assunto. Então, se a gente olha, nós estamos num planeta onde existe um equilíbrio. A Terra gira em torno do Sol, a Lua está aí, as estrelas, os astros. Nós não temos, pelo menos a nossa gravidade nos permite caminhar, nós não vamos cair se nós levantarmos ali. Quer dizer, tem uma série de leis de equilíbrio dentro da própria natureza. E a natureza é a criação divina. Né? Então, a lei natural
A lei divina, a lei de Deus, é a lei de amor. Essa lei de amor de Deus, que está presente em nas criaturas, em toda a sua criação, né? Nos seres humanos, na natureza, enfim. E essa lei natural, ela é feita de equilíbrio. Tá? E a Joana de Ângeles, ela tem uma proposta muito bonita, muito interessante. Esse equilíbrio se aplica a tudo na natureza. Nós precisamos buscar sempre o equilíbrio, sempre, né? Em tudo. E principalmente, que é o foco da nossa reflexão do dia, com relação ao nosso eu profundo, né? Que Jung denominou de self. É o eu profundo, buscar um equilíbrio dentro de nós para entrarmos em contato com o nosso eu mais profundo, aquele profundo do nosso ser, onde existe o Deus interno em nós, que está lá aguardando, em latência, como se ele estivesse dormindo, para que a gente o traga para a vida, né? E enquanto nós estamos aí nos debatendo, não encontrando esse equilíbrio, nós estamos diante de um sofrimento muito grande, que é isso que a gente vê perpassando pela Terra, né? E lá no começo, voltando à antropologia, no começo da Terra, dos seres humanos, nós, né, enquanto seres humanos, o que existia era uma sombra coletiva. A treva era densa, matava-se, leis extremamente... não tinha leis, né? É a lei da selva, como se dizia. Por volta do século XVII, antes de Cristo, Hammurabi, um rei da Mesopotâmia, resolveu legislar sobre a vida, foi os primórdios da organização da vida e dos seres, né, de uma maneira geral na Terra, e ele colocou o famoso Código de Hammurabi, que é o que nós conhecemos como Lei de Talião, né? Então, se você arrancou um braço do outro, vai lá e vai ter a luta, você tem direito de arrancar. Se você teve o braço arrancado, teve o direito de arrancar do outro, olho por olho, dente por dente e assim por diante, né? Vejam vocês. Aí, muito tempo depois, né, lá pelo século, por volta de 3, por aí, né, mais ou menos antes de Cristo, se eu não estiver enganada, aí veio Moisés. Moisés precisou... Ele recebeu toda aquela carga toda a intuição. Moisés era médium, evidentemente, né? Divino, né? Recebeu toda a intuição divina para estabelecer o quê? Os 10 mandamentos, o decálogo. E nesses 10 mandamentos existia todo um empenho para que se destruísse essa lei de Talião, que foi necessária nos primórdios da humanidade, mas que Moisés veio trazer um tanto de luz nessa treva densa do homem, né? Não precisa matar, não, né? Tá lá, amarás a teu Deus de toda a sua... com todo o seu fervor, né? Amarás o teu próximo como a si mesmo, e aí vai os 10 mandamentos, né? Não cobiçar a mulher do outro, tá? Então Moisés teve todo esse trabalho de iluminar um pouco essa luz, colocar luz nessa treva densa. Depois de Moisés, quanto tempo depois veio Jesus, né? E o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer luz onde havia muita treva. As leis ainda eram bárbaras, não se considerava de forma alguma, mesmo com as leis de Moisés, o homem ainda estava muito atrasado emocionalmente, né? E não se consideravam os sentimentos, e aí a gente poderia enveredar por um outro caminho que não é o objetivo. Então, as leis de Jesus,
Aqui. As leis de Jesus priorizavam a evolução do self. O que é o self? O eu profundo. Né? As leis de Jesus priorizavam a evolução, iluminando a treva que existe dentro de nós. Não só dentro de nós, mas dentro do coletivo. Se nós pensarmos que o nosso inconsciente individual é uma derivação do inconsciente coletivo, né? Ou seja, nós temos dentro de nós bases que são da humanidade. Todo mundo ama, não é verdade? Todo mundo odeia. E todo mundo tem sombra. Isso são os arquétipos do Jung. Quer dizer, isso é... E assim por diante, né? Aquilo que pertence a nós, mas que pertence a todos, nós trazemos como herança junto com o nosso código genético, tá? Então, o homem erra por ignorância, por rebeldia e por impulsos, principalmente porque ele age por impulsos. Porque ele tem uma sombra, e aí a gente está falando ainda da antropologia, né? Com uma sombra muito grande, né? O que é a sombra? É o lado escuro da nossa personalidade, aquilo que a gente não quer olhar, porque a gente não sabe o que vai olhar, né? E se a gente olha e reconhece que tem sombra, puxa vida, a gente precisa, como uma alma penada, ir à meia-noite no cemitério para tirar essa sombra daqui. Tá? Ou nós vamos precisar de uma terapia, ou nós vamos precisar de um remédio, nós vamos querer tirar essa sombra dentro de nós. Quando eu reconheço que eu tenho a sombra dentro de mim. E as coisas não são bem assim. Né? A sombra faz com que o homem haja sem razão e sem compaixão. Imagina as guerras todas, porque passamos na humanidade, e as guerras domésticas que nós assistimos o tempo todo. Né? Aí, durante todo esse período da evolução, houve necessidade durante o período histórico, houve necessidade da evolução do pensamento, né? Depois de Jesus. Como era a palavra de Jesus? Né? Como Jesus falava? Como era o verbo de Jesus? Era através das parábolas, ele usava acontecimentos do cotidiano, coisas simples, para explicar as verdades espirituais. Né? Então, a sua linguagem foi programada para que ela resistisse ao tempo. Tanto é que resiste até hoje. Né? Como é que nós ainda não entendemos e não introjetamos, ainda não conseguimos viver completamente sob as falas, né? Sobre o que Jesus pregava. Então, houve necessidade de toda uma evolução do pensamento. Veja que Jesus, ele não falou de coisas que as pessoas não podiam entender à época. E isso foi desvelado durante o decorrer do pensamento, da evolução do pensamento do homem, né? Evolução, aí a gente pensa em filosofia, ciências, religião, enfim. E a Joana diz que houve necessidade da ciência, porque com ciência a gente usa razão. Então, há necessidade do uso da razão para o melhor entendimento dos postulados do Cristo. E para que isso tudo acontecesse durante toda a evolução histórica, pela lei da reencarnação, vieram missionários, né? Inúmeros missionários. A gente sabe que os cientistas, os filósofos, os que descobriram, que deram um grande avanço aí à medicina, descobriram as vacinas e os antibióticos, enfim, o que deu impulso à humanidade foram missionários que vieram através da reencarnação para libertar o homem daquelas trevas que estavam ainda dentro dele e de ações não só lá da lei de Talião, né? Mas também, mesmo com o decálogo e posteriormente, os dogmas. O espiritismo não tem dogma, né?
que são verdades irrefutáveis. Então, todos esses avanços vieram libertar a consciência do homem dos dogmas, daquelas coisas, olha, precisa ser assim, né? Veja, gente, no Renascimento, a gente voltando à história, existia venda de indulgências, ou seja, eu vou pagar um tanto para ganhar o céu. Né? Então, não preciso fazer nada de bom. Eu vou ganhar o céu se eu vender ali, comprar, né? Botar dinheiro ali, enfim. Tá? Então, tudo isso, durante toda a história da humanidade, né? A Joana diz que a sombra, eu fiz questão de colocar para que ficasse bem os termos dela, né? A Joana de Ângeles coloca que a sombra, ela reflete impulsos automáticos, inconscientes, aquilo que a gente faz sem pensar, né? Herança dos primeiros períodos da evolução do psiquismo humano, né? Que instalaram, onde foram instalados instintos primários que ainda remanescem ou ficam ainda dentro de nós, no controle das atividades no processo de crescimento. O que é isso, gente? Lá nos primórdios da formação do nosso psiquismo, esses instintos, eles vieram, como eu coloquei, né? Eles estão dentro de nós e nós temos aqueles instintos. Ou seja, quando a gente faz alguma coisa sem pensar, eles estão ali. Né? Quando a gente fica completamente assim, fora de si, eles estão aí. Né? Esses impulsos, eles permanecem, ela não usa permanece, ela usa esse termo remanece, no controle de atividades do nosso processo de crescimento. Ou seja, quando a gente sai muito fora da gente mesmo, o que acontece? O que a gente tem que fazer? A gente tem que parar, nós perdemos o eixo. Nós estamos voltando lá atrás. Lá no começo da história da humanidade, porque eles ficam aqui. Né? E à medida que a gente vai se trabalhando, a gente isso vai diminuindo. À medida que a sombra é trabalhada, ela vai perdendo a força. Tá? Então, o que eu posso fazer para não ficar desse jeito? Ou nós espíritas, foi um espírito lá, meu obsessor, que veio e me tirou me tirou do eixo, me fez eu ficar assim. O que a gente aprende dentro da doutrina espírita? É que nós não temos, não, os obsessores ou aqueles legiões de entidades que não querem o bem, não é disso que eu estou falando. Estou falando que a nossa mudança, quando nós ficamos fora de nós mudamos o nosso padrão vibratório. Aí sim, nós conseguimos atraí-los todos, né? Então, é nesse sentido que a gente precisa ficar atento, para não perder o eixo. O que é a sombra, então? Segundo a Joana e segundo a psicologia profunda, Jung, enfim. É aquele lado escuro da personalidade. Herança. A Joana fala isso porque ela vê no enfoque da reencarnação, né? Então, herança dos atos infelizes do espírito. O que a gente fez lá para trás e a gente vai continuar fazendo aqui agora. Aquela pessoa que não consegue parar de beber. Aquela pessoa que tem que fazer uso da droga, né? Vamos olhar o que é que está pior em nós, o que é que está pesado. Isso é herança dos atos infelizes do espírito, que continua querendo negar e esquecer aqueles acontecimentos do passado. Geralmente ligados à punição, à culpa, à vergonha, né? O que mais? Tudo isso, gente, ligado à nossa rigidez mental. Quanto mais rígido nós formos, maior é a sombra, mais difícil é entrar em contato com isso. Por quê? Gente, o que é rigidez mental? Rigidez mental é quando a gente pensa só de um jeito, a gente não aceita que possa haver outro jeito de interpretar a mesma situação. Olha, um exemplo bem claro. Existe o preto
né? A cor preta e a cor branca, né? Não existe? E as pessoas, o que é a mistura do preto com o branco? É o cinza. O cinza não existe. As pessoas acreditam que ou é o preto ou é o branco. Então, a cor cinza não. O que é o cinza? É a mistura do branco e do preto, né? E nós temos uma natureza dualista, né? Assim como nós temos amor, sentimos amor, nós sentimos ódio. São duas partes da mesma moeda, né? Assim como existe o santo, existe o pecador, né? Existe um ditado oriental que fala que o pecador, ele tem um futuro, que ele vai, pode ser santo, né? E o santo tem um passado, que onde ele já errou e ele se trabalhou, enfim. Então, na vida, nós temos o dia e a noite, o claro e o escuro, é o conceito de yin e yang, dos contrários, sempre existe o contrário, né? Sempre existem as polaridades, as coisas diferentes. Então, não assumir a natureza dualista que nós temos, quer dizer, eu não sou completamente boa, eu não sou completamente ruim, vocês, todos nós, né? Não existe pessoa que seja totalmente bom e totalmente ruim, ou mal, né? Não existe. Existem pessoas que são melhores ou piores, ou têm mais atitudes boas, ou as outras mais atitudes más, né? Então, a gente precisa olhar o outro e se olhar nesse sentido. Como é que nós podemos saber sobre a nossa sombra? Quem é que pode dizer isso? Como? Os atos inadequados. Nós temos uma forma de agir, né? A sombra, gente, é um arquétipo, é alguma coisa do profundo do nosso inconsciente, tá? Que nós precisamos tornar consciente. Isso todos nós temos, tá? A Joana fala, o Jung foi o grande psiquiatra suíço que falou disso, né? E estruturou todo esse pensamento, e que a Joana de Ângeles concorda e corrobora e trabalha em cima. E enfim, todos nós temos a nossa sombra e temos dificuldade de olhar para ela, né? Por quê? Porque nós acreditamos que dentro dela estão só as coisas ruins, né? Tudo que é de ruim está aqui dentro. Mas nem tudo é assim, tá? Também dentro da nossa sombra, ela não é boa nem ruim, nem má a sombra. Dentro da nossa sombra também estão aquelas experiências não vivenciadas e que são negligenciadas. Vamos dar um exemplo. Eu não vou falar de mim porque eu não tenho essa habilidade, mas alguém que tem a habilidade manual e que sabe fazer, vamos supor, bonecas. Essas bonecas de pano, sabe fazer bonecas, né? Não vou fazer. Não sei por quê, não preciso. Não preciso de trabalhar para ganhar dinheiro. Tá. Então pode ir lá fazer bonecas para vender, para ajudar uma instituição de caridade, para doar para as crianças pobres, enfim. Mas eu não quero, por quê? Porque eu vou ver televisão, vou fazer outra coisa. Quer dizer, eu estou negligenciando alguma coisa, estou deixando de lado alguma coisa que eu sei fazer e que eu poderia fazer um bom uso disso para ajudar o outro, ou de alguma forma, né? Ou coisas que eu não conheço. Então é importante, gente, quando a gente fala de sombra, não é guerrear com a sombra, não é querer derrotar a sombra, é simplesmente olhar e entender que temos esse lado, né, dentro do nosso psiquismo, mas ele faz parte do nosso psiquismo. Então nós precisamos olhar esse lado como alguma coisa real. Né? Se nós só sufocarmos as coisas, os aspectos ruins que temos dentro de nós, e nós vamos assim, tipo, sermos deuses, né? Nos apresentarmos ao outro como pessoas luminosas, pessoas de luz, enfim,
o que vai acontecer? Eu só vou jogar para lá. Isso não está certo, né? Quem é que não reconhece? Porque dentro da nossa humanidade, nós não estamos falando de outros mundos, nós estamos falando da Terra. Na Terra ainda, a grande maioria da população se encontra, nós nos encontramos dentro dessa questão, né, de termos que enxergar a sombra. Então, não só de aspectos, se nós ficarmos olhando só os aspectos positivos e escondermos o negativo, de repente ele explode, né? Ele explode. Muitas vezes, a gente vê nos noticiários, na televisão, é uma coisa muito simples isso de entender. Aqueles crimes hediondos ou tiroteios, né? Aí vai lá, quando acontece um sequestro, aí vai a mídia ali do lado, nos vizinhos, e aí o agressor, aquele que matou, aquele que deu os tiros, aquele que foi o que exerceu, né, toda aquela carnificina, enfim, tudo que tiver de ruim, aí vai lá a mídia do lado e passa na televisão. Nossa, mas ele parecia um homem tão bom, não é verdade? Quando que a gente vê isso? Principalmente quando tem sequestro, né? Namorado que de repente ia lá, convivia com a família, nossa, aí de repente sequestra porque a moça largou e ainda precisa tomar cuidado quando não mata, né? Isso está muito comum, né? Não querer aceitar a dificuldade da não convivência, a rejeição. A rejeição é uma sombra terrível, né, que nós temos dentro de nós. Então, o que é isso? Parecia um homem tão bom. O que é parecia? Porque nós temos também o que a gente chama de persona, a máscara, né? Que é o nosso lado de convivência com o outro. Mas isto também tem que ser integrado à nossa sociedade, à nossa personalidade. Por exemplo, eu não posso vir aqui fazer uma palestra vestida com uma roupa de ser madrinha de casamento. Não é do social, não é verdade? Então, não é o costume, não é o nosso jeito. Lá no Oriente, as mulheres andam de burca, de lenço na cabeça, enfim. Isso é o como se apresenta socialmente. Então, sim, nós temos uma apresentação social, mas essa máscara, essa persona, quanto pior ela, quanto mais desintegrada ela tiver do nosso eu profundo, maior é a patologia. Quer dizer, aí é complicado. Então, nós precisamos olhar a sombra, não esquecê-la, não trancafiar ela lá no sótão do nosso inconsciente. Aí sim ela é patologia, aí são as doenças mentais, internação, hospital psiquiátrico e aí por diante. Tá? Então, não vamos ter medo de olhar para dentro de nós. É isso que, essa proposta que Jesus fala, que brilhe a vossa luz. Então, na medida que nós conseguimos trazer aquilo que está inconsciente para o consciente, atualizar aquilo que ficou no passado, tipo o filho chega para a mãe e diz, você não foi uma boa mãe, não, você não brincava comigo, meu filho, mas eu não tinha tempo, eu tinha que trabalhar, ou eu te deixei em outro lugar. Vamos atualizar tudo isso, né? Sim, eu poderia ter brincado com você, mas eu não pude, eu não consegui. O que é isso? Isso é atualizar, é trazer para cá, sim, eu posso não ter sido uma boa mãe, mas eu tentei ser uma boa mãe. Eu estou tentando, eu estou me trabalhando para ser uma boa mãe. E assim por diante, uma boa esposa, enfim, filho, qualquer que seja o nosso papel na sociedade, né? Então, quem é que sabe da nossa sombra? Como nós temos a nossa persona, né? A gente vem no centro, a gente não vai mostrar aqui, nem vai vir aqui completamente descompensado, tá? Não vou mostrar o meu eu total, eu tenho minha persona, como é que eu venho no centro, né? Minha máscara, eu venho arrumadinho, bonitinho, venho aqui, faço a prece e tal. Tudo bem, vou assistir a palestra, tá tudo bem, né? Quanto mais, mas eu chego em casa, eu estou bem, eu estou conversando com todo mundo, eu tenho uma vida mais ou menos tranquila. Tudo bem, né? Mas,
se eu venho aqui, assisto a palestra, recebo o passe, chego em casa, brigo com o marido, com a mulher, com o vizinho, com o cachorro e assim por diante, né? O que é isso? É um comportamento inadequado. Inadequado, porque eu vim aqui e eu recebi tanta luz, a espiritualidade amiga está me ajudando, né? E eu chego em casa e faço tudo ao contrário, né? Então é um comportamento que não é adequado, não está conforme aquilo, tudo que eu recebo. Eu vim aqui para receber tanta luz, tanta coisa boa e vou lá fora e faço tanta coisa errada, né? Quem é que observa a nossa sombra? Quem está ao nosso lado. Quem convive com a gente observa a nossa sombra. Então, isso é muito importante, né? Quando você quiser saber da sua sombra, pergunte para quem convive com você. É muito fácil, né? Como é que eu estou de sombra, hein? O que eu preciso melhorar, né? O que você acha de mim? Vamos perguntar para os amigos. Não precisa ir ao terapeuta, não precisa ir ao psicólogo. Vamos conversar, né? Não há necessidade. Ou então vamos ver como é que eu posso me trabalhar. O que você acha? O que eu faço com isso para eu me melhorar? Né? Essa é a questão. Dentro da doutrina espírita se fala tanto em reforma íntima, né? Vamos mudar, vamos fazer reforma, vamos reforma interior. Então é trabalhar com a sombra, né? Então, assim, tipo, olha, eu tenho tanta luz, mas será que eu não tenho nada de... que tá? Onde é que estão os meus defeitos? Onde é que estão os defeitos, entre aspas, né? Onde estão os pontos a serem trabalhados? Em que eu preciso melhorar? Isso também é sombra. Tá? Eu posso ser completamente adequado, tudo bem, mas eu não posso ser adequado demais, ser luz demais, ser santo demais, porque não faz parte da minha humanidade. Então, onde é que estão os aspectos que eu preciso me trabalhar, né? E tem a grande luta humana, né, desde os princípios, é tornar consciente o que é inconsciente. Então, fazer luz aonde há treva. Então, a gente começar a entender aquilo que existe, eu comigo mesmo, com os meus aspectos, aonde eu consigo me trabalhar, que eu estou mais atualizado, eu consigo conviver, as coisas vão passando, vão melhorando, ou seja, tem coisa que não dá, né? Tem coisa que eu não consigo ainda. Então, vamos aceitar a minha limitação. Gente, a onipotência é assim, a sombra escrachada, né? Aquele que pensa que pode tudo, pô, não pode, gente. Onipotente é Deus. Nós não somos Deus, né? E é primeiro ponto para trabalhar com a sombra, aceitar que existe a sombra. Então, eu trouxe aqui 2 nomes de peso, Joana de Ângeles Espírito, Carl Gustav Jung, o grande psiquiatra vienense, que colocou a sombra, né, dentro dos anais da psicologia profunda. Então, aceitar a sua existência. E o Jung diz que para trabalhar com a sombra não tem técnica, não. É como se fosse fazer política ou diplomacia, tem que ir muito assim, sabe? Com muito cuidado. Não adianta querer derrotar, falar, não, isso aqui é meu lado sombrio, vou derrotar. Não é assim. Vamos aceitar e trabalhar. Tá? Então, é um processo que não é um processo tão simples. E o Jung diz, sabe por que não é simples? Porque a sombra, ela vem muito envolvida numa névoa de ilusão. Ilusão. Ilusão de quê? Nós temos a ilusão que nós não somos assim. Nós temos essa ilusão, né? Uma névoa dentro de nós, tipo assim, eu não tenho impulso autodestrutivo, não, de jeito nenhum. Eu só fumo. Não é verdade? Fumar ou não fumar, eu vou morrer mesmo, né? Então, os vícios, de alguma forma geral, são impulsos autodestrutivos, herança lá do nosso passado. Comer demais. Olha, não adianta querer brigar com a sombra. Eu tomo remédio lá para conter o apetite, né? As pessoas que vivem fazendo dieta, né? Segura, consegue, vai lá comer uma folhinha de alface, uma bolacha integral, não sei o que, tal. Parou toda a dieta, dali a pouco, sabe o efeito sanfona? Não tem o efeito sanfona? Parou de fazer a dieta. Lá,
eu vou comer tudo. Volta tudo à sombra. O que é? A sombra está presente em tudo na nossa vida, né? Na nossa maneira de trabalhar, na nossa maneira de nos alimentar, né? Então vamos olhar, por que é que eu quero me destruir comendo muito, bebendo muito, trabalhando muito? Isso é impulso autodestrutivo, né? Tudo que sai do equilíbrio vão voltar lá na lei de amor de Deus, que é uma lei de ordem, de equilíbrio. Nós precisamos arrumar o equilíbrio dentro de nós, o tal caminho do meio que o oriental fala, né? É um processo constante. E aí vem alguns exemplos que aquele médico indiano, Deepak Chopra, que faz aí uma conexão entre a filosofia oriental e a ocidental, né? Tem muitos livros aí, dentre os mais vendidos mundialmente. Ele tem um livro que chama O Efeito Sombra, né? Vale a pena dar uma olhadinha para às vezes esmiuçar, não é livro espírita, tá? Mas ele fala algumas coisas que eu achei interessante para instrumentalizar um pouco isso que a gente está falando, né? Quando a sombra ganha, quando ela ganha de nós, porque ela está presente o tempo inteiro na nossa vida, né? Quando nós não aceitamos as nossas vulnerabilidades, o nosso ponto fraco. Não aceito, tá? Eu dirijo bem e pronto. Eu bato o carro, não tem nada a ver comigo, foi o outro que bateu, sei lá o quê, sabe? Eu não quero nem saber, eu não dirijo mal. Ou os meus reflexos estão bons. Gente, pessoas idosas vão perdendo o reflexo, né? Então tem muita gente aí que dirige mal, porque perde os reflexos, né? E a gente precisa tomar cuidado e ver qual é a hora de parar mesmo, né? Então, vulnerabilidades, ou seja, pontos fracos meus que eu não quero aceitar. Uma outra coisa, gente, quando a gente tem comportamentos de raiva completamente desproporcional. Por exemplo, a mãe que vai reprimir o filho porque o coleguinha quebrou a cama, está brincando ali, de repente pulou na cama, quebrou. E ela vai ali, ao invés de reprimir só e falar e conversar, olha, o que vai fazer, né? Vamos, sei lá, reprimir do jeito que acha, não tem dinheiro para comprar, ou não brinca mais no quarto, né? O castigo precisa ser educativo. A criança precisa entender, ou dar um castigo, mas ela precisa entender por quê, né? Ela tem que aprender o que é que precisa ser feito. De repente, não está mais na idade de brincar no quarto e pular na cama. Então, dá o castigo, não vai brincar mais no quarto, tá? Mas a mãe reprime o filho num acesso de raiva desproporcional. Você percebe que é desproporcional. O que aconteceu? A sombra está ganhando. A pessoa está completamente possuída aí, entre aspas, né? Ela está, o que a gente fala, com os seus complexos. Ela está lá com os pontos nodais dela, tudo, ela sai do eixo e enfim. Então, sempre que a gente tiver esses ataques, acessos de raiva, esses comportamentos extremamente raivosos, cuidado. Com quem quer que seja, com filho, com pai, com empregados, né, pessoas que trabalham para a gente, enfim, isso está refletindo que a sombra está ganhando. Que aí a gente tem que ver o que vai fazer com isso. Pô, mas por que eu fiquei com tanta raiva? O que é que aconteceu comigo? Isso é trabalhar com a sombra, né? Vamos ver. Pede a alguém que te ajude, enfim. Traição. Quando existe traição de qualquer maneira, né? Seja conjugal, etc., no trabalho, amigos, enfim, a sombra está ganhando. A recusa em aceitar a natureza dualista, ou seja, nós não somos totalmente bons e nem totalmente maus. Isso também a sombra pode dizer, não, eu sou bom, eu sou só bom. Não, nós não somos só bons. Por quê? Porque quando a gente achar que a gente é só bom, não está certo, alguma coisa está errada, né? E aí é aquilo que a gente está escondendo o nosso lado, o outro lado aqui, tá? Nós não somos deuses ainda. Falando disso, me ocorreu agora, teve um romance do Oscar Wilde, né? No século XIX, ele ganhou prêmios, aí acho que
foi muito comentado. E ele faz parte da literatura universal, chama O Retrato de Dorian Gray, né? E usando pensando dessa forma, em que nós não somos só bons, nós não somos só belos, por exemplo, nós trazemos essa natureza dualista dentro de nós. O que o autor faz, entre outras coisas, né? Para quem leu, vai saber, o Dorian Gray era um moço extremamente belo, né? E um artista pintou o seu quadro e ele, assim, de alguma forma, muito resumidamente, ele não queria perder aqueles traços lindos, maravilhosos, né? Era como um deus grego. E aí ele fez um pacto com o diabo, né? Que ele permaneceria belo, não envelheceria, né? E só o retrato envelheceria, né? E aí o tempo foi passando, ele foi se tornando cada vez pior, com atitudes más, ajudou amigo para o suicídio, matou pessoa, e ele continuava bem, bonito, né? Mas o seu retrato, quando ele foi olhar, o retrato estava lá. Aí, em determinada época, acho que ele resolveu mudar, enfim, ele foi lá olhar o retrato. A hora que ele viu, o retrato dele era um ser monstruoso. Ou seja, todas as atitudes ruins, más que ele havia praticado, estavam ali, né? Então, aqui reflete bem a natureza dualista. Ele não aceitava as atitudes más, o que ele fazia de errado, né? Só o retrato. Aí ele não deu conta de enxergar toda aquela monstruosidade dele que estava refletida no retrato e se suicida, né? Então, esse é um exemplo clássico da literatura. Recusa em aceitar a natureza dualista. Sempre que nós agimos por impulso, cuidado. Cuidado. Vamos parar para pensar. Não tem aquela história, vamos contar até 10? Bem sábio. Quando nós mantemos muito segredo de nossa vida, por quê? Porque a gente tem muito medo de se expor, pode ser vergonha, né? Isolamento. Quando a gente se isola do mundo, dizer, eu sou bom, o mundo é ruim, os outros são ruins. Cuidado, porque isso estimula a vergonha, a culpa, a inadequação, o medo, né? E as críticas, quando nós só criticamos o outro e não assumimos as nossas fraquezas. Uma outra grande questão que está ligada à sombra, gente, são as projeções. Projeção é quando a gente não reconhece aquilo de ruim que está dentro de nós, ou um acontecimento, e a gente joga para o outro, né? Então, só para dar algum exemplo. Superioridade, aquela pessoa que tem um ar de superioridade, né? Ela se mostra superior, ela está tentando camuflar, né? A sua sombra está lá, ela está tentando esconder, camuflar o sentimento de fracasso que ela tem. Lá no fundo, ela se sente fracassada, inferior, então ela dá uma de que ela é superior. A injustiça, nossa, tudo de ruim acontece comigo, né? Deus esqueceu de mim, tá camuflando a culpa que a pessoa tem, porque Deus não quer o mal da sua criatura, Deus é amor, Ele está procurando ver se a criatura se equilibra dentro das leis de amor, né? E se de repente ela está passando por situações difíceis, essas situações são para o aprendizado, né? Jesus dizia que para viver os seus ensinamentos é preciso que tenha testemunhos, que a gente passe às vezes por injustiças e que isso tudo é transitório e faz parte do nosso aprendizado. A arrogância, gente, pessoas que são extremamente arrogantes, essa arrogância esconde muita raiva e lá no profundo do ser muita dor, porque ela não consegue. Muitas coisas, tem muita dor, muito sofrimento. Defensiva, né? Quando a pessoa se coloca muito num aspecto de querer se defender, o tempo inteiro ela está querendo se defender, porque ela tem uma culpa muito grande,
né? Ou ela culpa o outro. O ciúme, a pessoa extremamente ciumenta, ela é ciumenta porque a autoestima dela é muito baixa e ela está tentando colocar, muitas vezes colocar no outro o impulso que é seu. Ela quer trair, então ela coloca no outro, esconde a sombra, tá? E, assim, gostaria de dar um outro exemplo, finalizando, o quanto a gente precisa entrar em contato com o sentimento, né, que produz a sombra e tentar em cima disso, modificá-los, transformá-lo para poder mudar a sombra. Então, tem um caso de um rapaz, isso está relatado em livro, que ele era pobre, né, e estava na universidade. E os seus amigos eram ricos, né, e sempre o convidavam para jantar. Ele nunca tinha dinheiro, nem mal dinheiro para comer. Mas esses amigos o convidavam para jantar. Sempre pagavam alimentação e tal. Passado um tempo, saíram todos da faculdade e continuaram amigos. Aí teve um jantar, reuniram esses amigos na casa de um casal. E ele, no meio do jantar, assim, do nada, ele diz assim para todos, né? Olha, sabe, teve uma vez, quando vocês namoravam, a gente estava lá num restaurante e tal, próximo à faculdade, e aí um começou a brigar com o outro, se exaltaram, falaram alto, levantaram, né? Estavam muito exaltados, e de repente chegou uma perua, uma van, né? E estava escrito lá, Fúria Azul, ou seja, as pessoas estavam num acesso de fúria, né? E chegou a perua Fúria Azul. Aí ele disse, olha, eu penso que isso é sincronicidade, quando acontecimentos diferentes, né, sem causa, acontecem ao mesmo tempo. Eu penso numa pessoa, ela telefona, isso é sincronicidade. Da mesma maneira, então, chegou ali a perua escrito Fúria Azul, vocês estavam no ataque de fúria, né? E chegou ali, tá? Aí os outros convidados concordaram, tá? E a conversa continuou. Passado mais um tempinho, a anfitriã, né, chamou ele de lado e disse assim, escuta, por que é que você quis nos humilhar tanto? Eu não, de jeito nenhum, não quis humilhar não. Claro que você quis. Você quis falar desse acontecimento, uma coisa do passado? Não, eu pensei numa história para contar e achei que essa história era interessante. Aí ela diz assim, volta lá atrás naquele tempo, o que você estava sentindo? Aí ele fala assim, ele voltou naquele tempo, quando ele era estudante pobre, não tinha dinheiro para pagar nada. Sim, eu estava numa mesa, sentado, com um jantar maravilhoso, com vinho, e vocês discutindo, e eu senti que eu não podia nunca retribuir, pagar aquilo. Estava muito distante do que eu era, né? Ou seja, ele se sentiu extremamente humilhado. Então, ele reviu, sim, o que ele estava sentindo. E o que ele fez? Ele quis humilhar os anfitriões. Percebe o que é a sombra agindo, gente? Né? Então, para finalizar, o que a gente tem a dizer, a sombra é um impulso de separação. E a luz é um impulso divino de união. Quanto mais a gente integra, a gente não divide, né? A gente começa a integrar aspectos negativos dentro da gente, né? A gente vai trabalhando tudo isso, a gente vai se integrando, a gente vai se harmonizando, a gente vai tendo mais paz. Lembre-se, tornar consciente o que é inconsciente, aquilo que eu não entendo em mim. Então vamos procurar refletir sobre isso, né? Porque aí a gente vai voltar para o Cristo. Que brilhe a vossa luz. No momento que a gente tem mais luz, a gente consegue brilhar e fazer e distribuir essa luz àqueles que estão ao nosso redor. Muita paz. Que Jesus nos abençoe.